E aí, galera? Oiê! Estamos aqui diretamente de Redondo Beach, na Califórnia, aqui pertinho, em Los Angeles, na verdade, em Los Angeles County. Vamos gravar hoje um vídeo muito bacana que eu acho que vai servir como uma boa dica aí para quem está pensando em começar uma viagem, que está no processo aí de planejamento. Em primeiro lugar, o que você deve fazer para planejar a sua viagem é pesquisar bastante. Assim você vai ter o máximo de informações possível para determinar qual é o estilo de viagem que combina mais com você. Então você pode escolher viajar de carro, você pode escolher viajar de bicicleta, você pode escolher viajar de mochilão. Enfim, são muitas opções, a gente vê aí muitos exemplos de viajantes e se você for escolher, por exemplo, viajar de carro, como é o nosso caso, dá para você pesquisar bastante também tipos de carro, o que é importante você ter, o que não é tão relevante assim. É uma coisa que, pela nossa experiência, assim, quando a gente ainda não saiu, a gente pensa que tudo é essencial, que a gente vai precisar de muita coisa, de uma estrutura muitas vezes cara, difícil. E na realidade não é bem assim. Às vezes a viagem pode ser bem mais simples do que parece. Então pesquise bastante em fóruns de overlanders, em sites de quem está viajando, para que você tenha aí o maior número de opções possível para poder escolher aquela que casa com as suas possibilidades e as suas necessidades. Na verdade, assim, o que você tem que levar em consideração é o que você quer para sua viagem. Você não precisa ter um 4x4 ou então uma Kombi para viajar. Você pode ter qualquer tipo de carro, qualquer tipo de veículo. Se quiser sair de bicicleta, você também pode. Ou seja, você tem que ver o que você quer para sua viagem e o quanto você tem de grana para investir nisso. Acho que a maior dica é essa, assim, você pode viajar com qualquer veículo. Esse mito de que tem que ser um tal veículo ou tem que ser tal outro não existe. Tem os arquétipos, né? Tem os mais usados, os veículos mais usados, mas não tem um adequado. Pode ser qualquer um. A gente viu gente viajando de Fusca, viu gente viajando de Renault 12, viu gente viajando de Pulsão, viu gente viajando de 4x4, sabe? Tem de todos os estilos. Então não se prenda a um veículo. Você pode viajar com qualquer um. Claro, tem lá as coisas, né? Tipo, diesel, talvez mais barato, talvez não. Cara, você tem que usar o que é melhor para você. Essa é a real. E outra dica valiosa é: o que você precisa levar para sua viagem? Absolutamente nada. Essa é a verdade. Você não precisa levar nada. Sério. Você encontra qualquer coisa em qualquer lugar, praticamente. Exato. Então, quando a gente começou a planejar, a gente pensava, puta, tem que ter isso, tem que ter aquilo. De novo, como vai ser a sua expedição? Você é um cara trilheiro? Como, por exemplo, a galera lá do Mundo por Terra, que curte se meter no off-road e tal, aí você vai precisar de um bom high lift, guincho, pá, prancha de desatolamento, machado, snorkel, todas essas coisas. Mas assim, não precisa, de verdade. Você tem que adequar o seu carro de acordo com as suas vontades e necessidades. A gente fala isso um pouco porque muitas vezes o investimento inicial da viagem ele acaba sendo muito alto, como foi o nosso caso, por exemplo, e aí a grana que sobra para viajar não é tão grande assim. E no meio da viagem a gente se deu conta que muita coisa que a gente investiu, e investiu bastante, não seria necessário. Então eu acho que um cálculo legal para você fazer é, por exemplo, eu vou investir num tanque extra de combustível. Quanto custa esse tanque extra? Em termos de benefício, o que ele vai te dar? Esse custo-benefício, ele vale a pena? Ou, por exemplo, eu vou investir tanto em adaptar o meu carro para poder dormir nele. Talvez se você pagasse hospedagens baratas ou campings, você não precisaria dessa infraestrutura toda e você teria essa grana sobrando para sua viagem. Então sempre coloca na balança quanto custa e aquilo que você vai ter de conforto ou de economia com aquele investimento. Exato. Às vezes a gente não para pensar nisso. Com certeza. Assim, dormir dentro do carro é uma coisa boa, mas a gente já viu gente dormindo dentro de um EcoSport, por exemplo. A gente vê, tem casos aí de Hilux, que você dorme dentro do carro. Enfim,
Você não precisa fazer grandes coisas. Eu acho que uma coisa que faz diferença que pra nós faltou bastante é um toldo, né? Quando você para num lugar assim pra fazer sombra ou então pra chuva, o toldo, né? O fogãozinho básico e geladeira. Não precisa de mais nada, cara. E um colchãozinho E um colchão que você dentro mete do dentro do carro. Porra, já era, não precisa de mais nada, cara. Então, ó, de novo, colchãozinho pra dormir dentro do carro, um fogãozinho, geladeira e um toldinho. Já era, não precisa de mais nada. Mais nada. Precisa de guincho. Cara, a gente não usou o guincho, só usou o guincho pra tirar um cara lá que atolou na areia. Mais E é um nada. investimento alto. Então, às vezes, você investe em itens que vão ser caros, que, óbvio, numa hora de emergência eles podem te ajudar muito, mas talvez nessa hora de emergência você consiga um outro jeito de se safar, alguém pode te ajudar, enfim, pensa sempre nisso, assim, quantas vezes eu vou precisar desse equipamento? Um high lift é caro, você sabe mexer? Quantas vezes você vai precisar disso se você não é uma pessoa que se mete tanto em trilhas pesadas? Sério, isso nunca fez falta pra gente. Ou, por exemplo, roupa. Cara, leva o mínimo possível. Sim. Leva o mínimo possível de tudo que você acha que você precisa. Faz assim, tudo que você acha que você precisa, corta pela metade. Sim. Essa é a conta. Sim, Tá? com certeza. Bom. Isso vai economizar espaço dentro do seu carro, que é precioso. Isso vai economizar dinheiro e isso vai fazer você se sentir muito menos preso às coisas que você tem. E eu acho que assim, a praticidade na viagem salva a vida, porque muitas vezes você tá sob situações intensas, de perrengue e tal coisa. Então, quanto mais prático for o esquema dentro do carro para você pegar tal coisa, principalmente as coisas que você usa com mais frequência, é a melhor coisa que tem. Praticidade. Então, quanto mais coisa tiver dentro do carro, menos prático vai ser de você pegar tal coisa. Tá? Verdade. Uma outra coisa que eu esqueci também que seria legal, é uma cadeirinha, né? Cadeira para você botar fora do carro, aquelas que dobra assim, igual a gente tem. Eu acho que no nosso caso, falando, né, do que precisa levar, no nosso caso, o que foi bastante fundamental. Nosso equipamento de camping, digamos, a parte de comida, né? Então a mesa, as cadeiras, o fogão, a geladeira e as panelinhas. A gente usou todos os dias, várias vezes por dia, e isso fez a gente economizar bastante, por não precisar comer fora. O que mais a gente usou bastante, assim? A gente usou bastante a mesa, a cadeira, o saco de dormir a gente usou só quando estava muito frio. Não precisa de lençol elétrico. Não precisa. Então, um bom saco de dormir, ele é suficiente para você ter conforto nas noites de frio. Bom, o inversor de energia foi bastante útil, né? Ter uma tomada dentro do carro foi bastante útil. Ter saídas extras de 110 e 12 volts. Tanque extra de combustível, nunca sentimos falta. Levamos os nossos galões, usamos muitas vezes, mas um tanque extra mesmo, assim, com 40 litros... Em média, o Monstrão fazia 9 km por litro, em média. Tá? Claro, altitude, montanha, tudo isso muda um pouco, mas em média 9 por litro. E cara, com o nosso tanque a gente não sentiu falta, a gente tinha lá o Rotopacks de 14, 15 litros, mas assim, a gente usou poucas vezes, porque a gente sabia, na verdade, que a gente tinha, então a gente ficou meio no relaxo. Mas assim... Mesmo em lugares remotos, a gente andou muito. Faltou. A gente andou muito por lugares remotos, a gente fez muito off-road e, cara... Nunca faltou posto de gasolina no caminho. Em relação ao nosso planejamento inicial, a gente botou bastante foco em ganhar dinheiro e também em reter nossos gastos, mas faltou essa dica de que, cara, investe menos no seu carro. Sim. Claro, você tem que mudar ali umas peças mecânicas, peças do seu carro para ficar melhor e tal, mas menos. Menos. A gente gastou muito para sair. Então gaste menos para sair. Eu acho que o principal, antes de sair, é pensar na segurança, né, na confiabilidade do veículo. Então, fazer uma boa revisão, investir em ajustes mecânicos, isso eu acho fundamental. O básico ali para o seu conforto, mas que não precisa de muito e só.
Não precisa de nada. E, bom, se a sua viagem for pelas Américas, não precisa se preocupar tanto com estudar, né, língua, costume, essas coisas, porque é tudo muito parecido. Então, obviamente, é legal ter uma noção, né, de espanhol, de inglês, isso te ajuda, mas também não é fundamental. Já vimos muitos viajantes que não sabiam falar a língua e estavam se comunicando, estavam se virando bem. São pontos extras, então se você tiver tempo e quiser investir em estudar isso. Agora, se você for para outros lugares com culturas muito diferentes, com línguas muito diferentes, aí acho que vale a pena você investir um pouco do seu planejamento em estudar essas culturas, em saber, né, o tipo de roupa, o tipo de comportamento, o que pode, o que não pode, porque aí realmente isso pode te salvar aí de uma confusão. E outra coisa é em relação ao planejamento referente aos lugares onde você vai. O nosso planejamento basicamente é o seguinte: a gente vê o que tem de legal nos lugares onde a gente vai e toca. Tipo, não tem muita coisa a se fazer assim. A gente vê o que tem de legal, vê como é que é a cultura, vê os pratos e tal e bora, vamos se jogar. Porque é lá no meio do negócio acontecendo que as coisas mais incríveis acontecem. O que, nesse sentido, o que eu acho que é bom de você ver com antecedência é o que você quer conhecer nesse país. Porque às vezes você está do lado de um lugar super legal e você não sabe que ele existe. E aí você perde a oportunidade de conhecer uma coisa bacana porque você não tinha nenhuma noção do que você tinha para ver. Então, faz ali um apanhado, né, geral de lugares que você acha que são bacanas de conhecer, coloca no mapa e vai se guiando mais ou menos. É mais fácil fazer essa rota para passar nesses pontos. Mas de resto, deixa um pouco que a viagem te leva, que outras pessoas te tragam dicas, que você chegue no lugar e aí sim você sinta quantos dias você quer ficar ali. Porque às vezes você fala, vou ficar tantos dias nesse, tantos dias naquele, tantos dias naquele. Quando você chega no lugar, é uma decepção. Ou é muito mais legal do que você imaginava e você quer ficar mais tempo. Então, essa coisa de deixar com que a viagem vá se moldando é o mais legal, assim, você tem que ser flexível com isso. E outra coisa é referente ao veículo, né? Não se apegue muito ao veículo, a gente se apegou muito e eu vejo que todos os viajantes se apegam muito, é normal. Mas assim, a gente conheceu muitos viajantes que no meio do caminho, eles vêm, por exemplo, vão pro Chile, compram um carro lá, sabe, de outros viajantes, aí seguem a viagem, depois vendem para outros viajantes, ou seja, tem muitos overlanders que fazem isso, né? Principalmente os europeus. Então, estude isso também, né? Porque no Brasil é caro, por exemplo, você comprar um veículo adaptado para uma expedição e às vezes você tem a possibilidade de comprar de um outro viajante que já esteja prontinho ali o carro para você sair e economizar tempo e dinheiro. Exato, então a gente viu muito disso acontecendo. Você pode fazer também, por exemplo, vai para a Europa, compra ou aluga um carro lá e faz o rolê por lá, depois volta e vende. Cara, tem milhares de possibilidades. Estude qual é a melhor opção para você e seja feliz. É isso aí, galera. Espero que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo tenha sido útil para você. Se você curtiu, deixa o like aqui. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, compartilhar com a galera. Se você quiser acompanhar sempre quando sai um vídeo novo, clica aqui no sininho que tem aqui embaixo. E cara, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão para dar pra gente, escreve aqui nos comentários. A gente está aproveitando esse tempinho que a gente está aqui num lugar fixo, né? Para fazer esses vídeos mais de dicas, um pouco mais interativos aí com vocês. Então, qualquer sugestão é bem-vinda. Aproveite para tirar suas dúvidas, porque logo, logo a gente vai estar com o pé na estrada de novo. E a gente resolveu fazer isso aqui porque ajuda bastante. Que se tivessem falado isso pra gente antes, talvez teríamos feito algumas coisas diferentes. É isso aí, vamos viajar junto então. Valeu, galera!